Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós nessa quarta-feira maravilhosa de outubro. Que nós possamos sempre sermos gratos a Deus pela oportunidade do estudo, do conhecimento que nos liberta, do conhecimento que nos ajuda a entender esse processo todo de vida que às vezes achamos tão complicado. Mas a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, ela nos traz esse consolo, essa certeza que a morte não existe e que tudo passa. Todas as dificuldades que nós passamos aqui têm um propósito em nossa vida. E esse propósito é o progresso. O progresso individual, como evolução, e o progresso da sociedade, o progresso do nosso planeta, porque tudo evolui, nada fica estagnado. Nós podemos parar por um tempo, porque cansamos, porque empacamos, né? Como se fossem aqueles animais teimosos, mas chega uma hora que o progresso, ele chega nos empurrando, através da dor, pode ser através dos cataclismos, né? Através de vários movimentos que existem no planeta Terra, que nos faz caminhar. Na maioria das vezes, nós precisamos de um empurrãozinho. Nem sempre nós estamos preparados, atentos para tomar um empurrão, não é? Então, às vezes, nós caímos. Quando caímos, levantamos e aprendemos como fazer para seguir adiante, mais fortes, para não cairmos novamente, e assim vamos. Tem uma frase que está no túmulo de Kardec, que a gente não tem certeza se é de Kardec, mas está lá, que é: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Mas pode ser dele também, né? Porque, na verdade, nós precisamos desse processo de nascer, renascer, para que nós possamos evoluir. Isto é uma lei. Então, eu não achei nenhuma informação que Kardec foi que falou isso. Mas nós temos uma informação que Emmanuel fala que essa frase é do Espiritismo. Então, lá no livro Justiça Divina, ele fala: e o Espiritismo acentua nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Então, Emmanuel trouxe isso para a gente em 1974, falando que essa frase é do Espiritismo, é a lei. A lei é progredir. E para que nós possamos progredir, nós vamos precisar renascer várias vezes. E é muito interessante que conversávamos com uma pessoa, e essa pessoa é uma pastora evangélica, e ela falou o seguinte: Jacira, essa dificuldade que nós temos de chegar à perfeição com uma encarnação, com uma vida só. Deus é muito misericordioso, porque todo dia eu peço perdão para Ele, mas eu não vou conseguir ficar, né, ficar perfeita, ser perfeita até eu desencarnar, porque eu já tenho mais de 50, como que eu vou fazer? Falei, você tem que ser espírita agora, né? Porque foi o que aconteceu. Eu sou espírita por causa disso. Uma vida só, né, uma existência só, não nos permite ter todos os conhecimentos. E esse conhecimento é que vai nos libertar, vai nos dar força para a gente continuar. No livro Boa Nova, na lição 14, que chama Lição de Nicodemos, Jesus estava lá sempre com os doutores da lei e sempre com as pessoas mais simples também. Então, até que chega Nicodemos e fala para ele: Senhor,
Como que eu faço, né, para entrar no reino de Deus? E Jesus fala para ele, olha, se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. Ele fala, mas como eu, já sendo velho, vou de novo entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus fala para ele, olha, se você é um doutor da lei, se você estuda, tem muito conhecimento, e você ensina, eu achei muito interessante a lição por causa disso, e você ensina, e você ainda não descobriu, você ainda não entendeu, é uma pena. E Nicodemos saiu de lá sem entender ainda. Nessa passagem dessa história, Humberto de Campos fala que ele estava com Tiago e André. E os dois também não tinham entendido muito bem. Fala, Senhor, explica para a gente aqui, como que funciona isso? E Jesus foi explicando para eles. Eles falaram, mas espera aí. Então, se eu vou ter que nascer de novo em outro corpo, vai ter sempre uma pessoa má e uma pessoa boa. Vai ter sempre que ter um assassino e um assassinado. Aí Jesus falou, você ainda está pensando como Nicodemos. Vocês ainda estão na lei de Italião. Porque quando vocês começarem a se perdoar, a amar, não vai precisar. Porque um perdoa o outro pelo engano dele. Não vai precisar voltar para pagar, para resgatar. O que acontece é que a dureza dos seus corações, o orgulho, o egoísmo, pela dureza dos vossos corações, é que precisa vir várias vezes para aprender. Ora eu sofro, ora eu faço sofrer. Até que eu me canse desse processo e começo a minha caminhada de regeneração. Então, Tiago vira para Jesus e fala, Jesus, mas o senhor precisa contar isso para todo mundo. Então, nas suas pregações agora, só tem que explicar como que é esse nascer, morrer, que nós vamos ter outro corpo. Ele falou, olha, vocês não estão entendendo nada que eu estou falando. Porque se eu expliquei por um doutor da lei, que conhece bem as leis, e ele não compreendeu, como que eu vou explicar para o povo, com uma mente, com um entendimento ainda simplista, como que eles vão entender esse processo? Eu vos enviarei um Consolador, e esse Consolador vai tirar o véu e mostrar todas as coisas. E hoje nós estamos aqui falando sobre esse Consolador, que é a doutrina dos Espíritos. E a doutrina dos Espíritos nos fala de uma lei, que é a lei da reencarnação. A lei da reencarnação, a reencarnação é que vem trazer para a gente a justiça divina, né? Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Então, um espírito israelita, né, aproveitando para a gente vibrar pelos nossos irmãos, né? Provavelmente nós somos descendentes também aí, e já chegamos a um conhecimento que nós podemos orar, não tomando partido, porque a gente sabe que ora eu posso nascer como um, ora nascer como outro. Então, o nosso papel hoje é orar pelas pessoas que ainda têm essa dificuldade. Então, lá nesse capítulo, no capítulo 1, esse espírito israelita, ele vem falar, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra,
tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, através do espiritismo, do conhecimento, nós vamos entender como se dá esse processo do progresso. Renascer e progredir, tal é a lei. Leon Denis, ele traz para a gente, no livro O Destino, né? Não, antes disso, eu vou falar sobre uma frase do Auguste Comte, um filósofo positivista francês que foi contemporâneo a Kardec. Então ele fala: o lema é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então Kardec teve vários amigos, né? No Evangelho fala angariai amigos, né? Então Kardec teve vários amigos contemporâneos que vieram para dar sustentação, vieram antes, trouxeram a filosofia, trouxeram várias informações para que ele pudesse já, com toda a sua perspicácia, né? Ele era muito inteligente, e essa inteligência foi um dom divino, como as pessoas falam. Não, a pessoa tem um dom, né? Não, ele se esforçou e ele já era um espírito de escola. Tanto era que no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala desse convite que Jesus fez a Kardec e o chamou do meu discípulo amado. Né? Isso sem querer falar que Kardec é esse ou aquele espírito. Mas lá nesse livro, ele fala, meu discípulo amado. Então, convida Kardec para essa tarefa. Né? E Kardec, lá na questão 222, ele traz uma belíssima dissertação sobre essa lei da natureza que é a reencarnação. O Espiritismo como lei da natureza. Então, eu convido vocês a lerem a questão 222 do Livro dos Espíritos, que não é uma pergunta, é uma dissertação belíssima, daria uma palestra, né, Marcos? A questão 222, poderíamos falar aqui, fazer um seminário sobre ela, isso Kardec, né? Só Kardec fazendo seus comentários. Então, como nós dissemos, lá no capítulo 1, o espírito israelita, né, ele fala que o espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para que a humanidade avance. Esse processo do progresso, ele só é possível se existe a reencarnação, se houver a reencarnação. Porque imaginemos nós, na Idade da Pedra, e morrêssemos e não tivesse reencarnação. Como que íamos evoluir? Todos os espíritos que encarnassem na Terra, porque não seria reencarnar, todos os espíritos que viessem encarnar na Terra, eles seriam simples e ignorantes. Eles não trariam nenhum conhecimento. Aí nós vamos ver a beleza desse progresso quando nós vamos, além da doutrina dos espíritos, nós temos obras como A Caminho da Luz, que vem contando todo o processo de criação da Terra. Um livro maravilhoso. E vai falando do que Jesus planejou para a Terra para que ela progredisse. Vem trazendo aqueles espíritos muito inteligentes, mas que precisavam trabalhar o seu lado moral, a sua asa, né? Estava capengo, né? Eram muito inteligentes, mas ainda não tinham descoberto os valores morais. E eles vêm para poder experienciar num planeta, né, lá no início, e trazer
várias civilizações maravilhosas e civilizações que eles estão descobrindo hoje que eram muito mais evoluídas do que muitos lugares hoje aqui, em pleno século XXI. Então, nós precisamos conhecer a história, a ciência vem comprovando tudo que os espíritos já nos traziam, já nos trouxeram. Lá na questão 779, Kardec pergunta: a força para progredir aure o homem em si mesmo ou progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas, vou trazer aqui completa, para a gente não deixar escapar nada, 779. O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos outros. Nós temos aquelas pessoas que vão fazer escolhas diferentes. O Marcos colocou aqui muito bem. Então, nós temos o livre-arbítrio para fazer escolhas. Então, uns escolhem ir mais devagar, outros escolhem ir mais rápido. Nós ainda temos pessoas que conhecem o Espiritismo e falam assim: não, eu já evoluí muito nessa encarnação, né? Vou deixar o restante para a próxima. Só que nós temos que arcar com a consequência disso. Porque se nós viemos aqui para vivermos 80, 90 anos, todo esse tempo aqui é para usufruir para o nosso melhoramento contínuo, para o nosso progresso. A estagnação, ela tem um preço também. E esse preço também, né, como o Livro dos Espíritos, ele é o nosso, né, nossa pedra angular, todo mal todo bem que eu deixar de fazer, eu também serei responsável, né? E como boa católica, eu vou falar a frase toda que o Marcos citou aqui, que tem uma oração lá naqueles livrinhos da missa, que fala: pecar por pensamentos, atos, palavras e omissão. Então, a omissão é quando eu deixo de fazer. Eu falo: olha, esse problema não é meu, então eu não vou fazer o bem e não vou fazer o mal. Então, a própria Igreja Católica, né, ali, ela falando que nós não podemos ficar em cima do muro. Porque para progredir, eu tenho que tomar o meu caminho. Tem uma história do muro, eu não sei se eu já contei aqui, ou se vocês sabem, que tinha um homem em cima de um muro, de um lado, os anjos, do lado direito os anjos, né? Vamos usar, vamos usar certo as histórias, né? Do lado direito os anjos e do lado esquerdo os demônios, né? Então, os anjos estavam lutando para que o homem escolhesse ficar do lado dele. E o homem, todo dengoso, né? Ah, não, agora não. Primeiro eu vou para a festa, né? Ah, não sei para onde que eu vou. E os anjos convidavam: vem para cá, vem ficar aqui conosco. Hoje eu tenho uma festa, né? Não vou não. Estou com preguiça, está chovendo, né? Então, ele estava super indeciso lá em cima do muro. Aí, de repente, ele falou assim, olhou para os demônios e falou: vem cá, mas por que vocês não estão me convidando para ir para aí? Ele falou: não, porque em cima do muro já é nosso. Nós precisamos entender que para nós progredirmos, para nós sermos deuses, nós precisamos ter um lado. O Marcos citou aqui a passagem de Jesus, né? Ninguém servir, né? Você não pode servir a Deus e a Mamon juntos. Ou seja, eu não posso utilizar as coisas de Deus, né, a minha parte espiritual, se eu sou muito apegada à parte material. Se eu ainda deixo o meu orgulho e a minha vaidade me prender muito aqui.
É por isso que a gente vira assombração depois que a gente morre, né? Porque a gente fica muito apegado aqui. Então, o Leon Denis, ele foi um espírito também de uma envergadura altíssima. Os livros dele são maravilhosos. Entendia muito bem de espiritismo, né, da doutrina espírita. Ele fala para a gente desse processo da evolução, que muita gente falava que era Kardec que falou, mas não é, foi do Leon Denis. Ele vem falar para a gente que a inteligência, né, o princípio inteligente, nós fomos criados como princípio inteligentes, para poder evoluir até chegarmos no espírito, né? Fala, a inteligência dorme na planta, sonha no animal e acorda no homem. Ele vem trazer para a gente todo o processo de progresso. Nós nascemos simples e ignorantes, mas antes desses simples e ignorantes, como espíritos, já teve um trabalho desde a nossa criação, onde nós viemos como essência, não viemos como espírito, veio evoluindo essa essência espiritual até, né, que a gente conseguisse chegar no nominal. Agora, o seguinte, como bem dito naquela pergunta, nós não temos como responder ou explicar adequadamente, porque nós não temos capacidade intelectual para questionar, nem para questionar às vezes, né? Porque nós não sabemos, nós não temos conhecimento ainda. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, isso está lá na pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Então, tudo inicia lá como um átomo, até se transformar no arcanjo, no ser mais evoluído abaixo de Deus ali, né? Os espíritos puros. Fala desde o átomo primitivo até o arcanjo. Continuando aqui, nós vamos trazer uma lição da Joana de Ângeles, lá do livro Amor, Imbatível Amor. Ela vai trazer para a gente dos automatismos primitivos, nas fases iniciais da busca da sensibilidade, o ser passou para os instintos básicos até alcançar a inteligência e a razão, que o projetarão em patamar de maior significado, quando a sua comunicação se fará mente a mente, adentrando-se, a partir daí, pelos campos vibratórios da intuição. A intuição, vocês já ouviram falar várias vezes, será a mediunidade do futuro. Mas para nós termos uma intuição que vai nos ajudar a progredir, nós temos que estar sintonizado com o bem. Então ele fala, olha, quando a sua comunicação se fará mente a mente. A gente só de olhar para a pessoa, a gente já vai saber o que é que ela está pensando. Hoje isso é um perigo, né? Ainda é um perigo. Porque a gente cala, né? Fica caladinho para ninguém saber o que a gente está pensando. Porque até se a gente falar muito, consegue captar os nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Nós conhecemos as pessoas, as suas atitudes, pelo seu conversar, né? Pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Vamos trazer aqui mais uma informação dela que fala, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Então, os instintos, né, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. No livro, esqueci agora da irmã Sheila, vou lembrar, viu, gente? Encontro Fraterno, da irmã Sheila, ela fala que o coração é o seletor de canais da mente. Eu achei isso maravilhoso, eu nunca mais eu esqueci.
Porque o sentimento, quando você vai purificando o seu sentimento, os seus sentimentos, quando você vai selecionar alguma lembrança ali na mente, você vai selecionar aquilo que é mais bonito, não é? E a gente percebe que já fez algum progresso quando nós começamos a ter memórias, selecionar nossas memórias afetivas, mas as melhores memórias. O Haroldo Dutra comparou a mente como um álbum de fotografias. Então, quando a gente vai progredindo, antigamente, né, na minha época, se tiver criança aí, nem sabe o que a gente está falando. Aquelas máquinas de fotografar da Kodak, né? Aí você tirava várias fotos. Aí tinha que, depois que revelava, jogava tudo fora, porque só via o pé, cortava né, a cabeça, tirava a foto só de um lado. E foi progredindo, e hoje, gente, nós conseguimos até ficar mais bonito, né? Passar um Photoshop, colocar aquelas fotos bonitas. Eu acho isso complicado, né? O susto que a pessoa vai levar quando vê a gente. Mas, né, não tem problema. A evolução é uma coisa interessantíssima. E como que vai se descobrindo tudo isso? Como que um homem vai trazer para a gente essa máquina, né? Vamos supor, passado 100 anos, daí a pouco vem outro homem e melhora aquilo, mas ele já tem que ter trazido o conhecimento anterior daquele que fez aquela. Se ele não tivesse aquele conhecimento, ele não pode melhorar. Eu não posso melhorar uma equação da física, eu não sei nada de física. Pode trazer alguma coisa mais bela para mim, eu posso até resolver aquela equação se eu aprender como resolvo, mas eu não posso fazer nada para melhorar, porque eu custei para aprender como que faz, né? Então, como a fórmula matemática, então você percebe que existe já um processo, a pessoa já sabia anteriormente como fazer, e ela só vai desenvolvendo, vai lembrando, vai colocando para fora os seus conhecimentos. Então, o renascer, ele é importante para o progresso. É por isso que é renascer e progredir, né? Nós temos a escada da evolução, nós começamos com o instinto, fomos para a inteligência e vamos para a intuição. A intuição, nós vamos chegar quando nós estivermos num planeta regenerado, né? Porque nós vamos conseguir conversar pelo pensamento. Eu adoro ler as revistas espíritas, não dá para ler tudo, porque a gente tem tantos livros ainda por ler, né? Vamos ter que reencarnar várias vezes, ficar no plano espiritual estudando. Então, na revista espírita, Kardec traz tantas informações importantíssimas para a gente, inclusive sobre progressão dos mundos, sobre, né, a vida em outros planetas, e ele traz a vida, um espírito se manifesta e vai falar da vida dele em Júpiter. Está na revista espírita. Vocês podem procurar no YouTube também, que tem lá no YouTube falando sobre essa passagem lá da revista espírita. E ele vai perguntando como que é a vida lá. Então, lá eles já não fazem os trabalhos pesados que se fazem aqui. A vida, lógico que, como todo planeta, tem aqueles que são mais evoluídos e os menos evoluídos, mas todos eles já estão numa sintonia que é diferente da Terra. De amor, de fraternidade, que o sofrimento de uma pessoa incomoda o restante do planeta. Uma pessoa sofrendo, ela incomoda. Incomoda no sentido de ninguém quer ver um irmão sofrendo. A dor do outro se torna a dor dele. Ele vai falando de animais, né? É bom que vocês fiquem curiosos, principalmente quem gosta, né, muito de animais, para ver essa entrevista. E ele vai falando também, Kardec vai ter um momento que ele fala, esteve aqui na Terra, né? Curioso, né? Kardec é excelente.
aqui na Terra, veio alguém de Júpiter para nos ajudar na evolução? Ele fala, veio. Você pode falar o nome? Aí o Espírito fala, São Luís, conhecido como São Luís. Então já era um espírito bem elevado, São Luís, e São Luís ajuda na codificação. Ele vem, né, na Igreja Católica, depois ele se transforma em um espírito que faz parte da codificação espírita, ele trabalha junto com Kardec, inclusive com aqueles que vão desencarnando, próximo à desencarnação, para Kardec trazer para a gente essas informações belíssimas, as histórias deles. Então, no livro Céu e Inferno, e do que é Espiritismo também, mas no Céu e Inferno, ele vem trazer vários depoimentos de espíritos, tanto daqueles que conseguiram progredir, quanto daqueles que não conseguiram progredir. Então, é essa doutrina maravilhosa que nos ensina que o progresso vai acontecer, eu querendo ou não. E para eu herdar a Terra, eu necessito fazer jus à energia que vai estar aqui na Terra. Para onde nós queremos ir? Quando fala herdar a Terra, né, parece que a gente vai ser dono, né? Herdar a Terra é porque a Terra vai estar tão boa para morar, que é uma herança boa, né? Mas eu vou estar adiantado o suficiente para que a minha sintonia, para que eu consiga ficar aqui? É um momento que nós precisamos pensar, né, do nosso progresso. Nós estamos progredindo? A gente sente que a gente está melhorando? Né? É isso que a gente tem que buscar reconhecer. Eu já dei assim, subi num tamanho de uma gilete, na altura de uma gilete, já consegui fazer alguma coisa, já consigo fazer um movimento que eu não conseguia fazer antes. Porque Kardec fala que nós seremos reconhecidos pela nossa transformação moral. A transformação moral é quando eu já começo a identificar aquilo que eu não devo, que não me é lícito, né? Que não me convém. E o esforço que eu faço todos os dias para eliminar as minhas más inclinações. Aquele esforço que eu faço para não reagir, né? Para não reagir, para que eu possa sempre agir. Porque quando eu reajo, eu estou atrasada, né? Não é assim? A gente sempre fala assim, eu estou correndo atrás do prejuízo. Gente, a gente não devia correr atrás do prejuízo. A gente devia correr atrás, né, da abundância, não do prejuízo. Nós mesmos falamos, estamos correndo atrás do prejuízo. Não, eu corro atrás da abundância, né? Eu não quero mais ter prejuízo, né? Na questão 780, Kardec pergunta, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Né? Os espíritos respondem, é sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral, ele nem sempre é acompanhado do intelectual. Normalmente, o homem se desenvolve intelectualmente primeiro, para depois o moral. Porque o moral exige um trabalho, um esforço muito maior. Porque nós temos que quebrar algumas amarras. Nós temos que abrir mão do material. O desenvolvimento intelectual, a gente utiliza o material ali, a gente transita ali tranquilamente. Mas o moral, ele é mais difícil. Eu tenho que abrir mão, às vezes, da família. Porque a família não aceita. Jesus, numa passagem, ele fala que no final dos tempos, né,
pai contra filho, existe pai contra filho, filho contra pai, né? Sogra contra nora, mas isso acho que sempre existiu, né? Nora contra sogra. Esses relacionamentos próximos. Por quê? Porque na hora da escolha, e não precisa de briga para a gente servir Jesus? Não existe religião. A religião de Jesus é o amor. Se nós amássemos realmente uns aos outros, não precisaria. O grande problema nosso é que nós queremos ter razão, ao invés de querermos ser felizes e fazer o outro feliz. Na questão 780A, Kardec continua: como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Olha que interessante. Ao fazer compreender o bem e o mal, o homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Então, o avanço intelectual, a gente vai conhecendo mais coisas, então nós vamos ter mais capacidade de escolha. Não sei se vocês viram um vídeo, né, acho que no TikTok, eu não sei se ela é psicóloga ou se ela é pediatra, ela falando que uma mãe levou a filha para consultar com ela, porque a filha não queria comer carne de jeito nenhum. E aí a médica perguntou para ela: mas por que você não quer comer carne? Por que você não quer obedecer sua mãe? Ela virou e falou assim: porque eu não quero comer cadáver. A menina tinha 5 anos. Eu não quero comer cadáver. Eu não sou obrigada a comer cadáver. Você tem cachorro? Você mataria seu cachorro e comeria seu cachorro? Como que uma criança de 5, 6 anos, né, se ela já não tivesse uma experiência, se ela já não tivesse uma evolução espiritual, como que ela vai saber, né, que uma carne é um cadáver, né, que você estaria comendo um cadáver? E hoje nós vamos vendo uma geração que já gosta menos de carne, uma geração que se preocupa mais com o meio ambiente, com o planeta Terra, crianças que se engajam em projetos maravilhosos. Essas crianças vieram de um progresso. São seres que tiveram a oportunidade de viver e muitas vezes não aproveitaram bem, e agora vêm para trabalhar no processo de melhoramento da Terra, do progresso. E com ela nós também vamos aprender. Porque quando alguém vira para a gente e fala sobre que a gente come cadáver, dá um desespero na gente, dá vontade de parar de comer carne, não é verdade? Então, esse crescimento intelectual, essas crianças que já têm um conhecimento muito grande, né? Um conhecimento que é de outras vidas, de outros aprendizados, eles vão fazer com que nós melhoremos moralmente, porque nós não vamos matar os nossos irmãos animais futuramente. Vai demorar um pouquinho, né? Mas vamos chegar lá. Então, vamos passar para a próxima, falando da solidariedade universal, é a base de toda a criação. Com esse avanço intelectual, nós vamos conhecer o amor verdadeiro de Jesus, que é universal, da família universal. Nós vamos progredindo e hoje, com esse movimento intelectual, né, que a gente assiste alguém morrendo ao vivo, né, do outro lado do planeta, nós vamos tendo um nível de compaixão com todo o planeta. Nós vamos olhando os nossos irmãos em guerra, em sofrimento, e nós vamos começar a trabalhar a nossa universalidade, o amor fraternal. E a família já não é mais só meus filhos, né? A gente fala meus filhos,
meu marido, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, tudo meu, né? Não. Quem são minhas mães, né? Quem são meus filhos? Quem são meus pais, meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Todos nós, Jesus veio ensinar o amor universal. E nós vamos só aprender isso através de diversas reencarnações para nós aprendermos como que faz, através do estudo. E foi isso que Jesus veio trazer para a gente. Ele manda os profetas, ele manda Moisés, né, para trazer a sua primeira lei. Depois ele mesmo vem exemplificar como é o progredir. Ele vem exemplificar como a gente tem que fazer para vencer a nossa encarnação. Mas não é só uma, não, todas. E depois ele fala, eu vou voltar, né? Eu vou mandar o Consolador prometido. Aí nós vamos ter, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traça ali todo o processo de evolução. Até a gente chegar no capítulo 17 ali, sede perfeitos. Então, ele vai ensinar a gente como ser pacífico. Ele vai falar das muitas moradas na casa do Pai. Jesus não veio destruir a lei, né? O primeiro, ele veio dar cumprimento. Então, ele vem trazendo para a gente todo o roteiro de como nós vamos progredir. Vai falar sobre vários mundos. Vai falar sobre a escala espírita, né? Também. Mais ampliada ali, que a escala espírita está ali na questão 100, né? Falando sobre os espíritos. E lá ele vai falar dos vários mundos e dos seus habitantes. Quando chega no capítulo 5, né? Ele vem trazer para a gente sobre bem-aventurados os aflitos. Então, ele vem falar das causas atuais e as causas anteriores da aflição, das aflições. Mas depois vem, qual que é o capítulo? 6. E como se chama? Consolador prometido. Aí ele nos consola. A gente sabe da lei de causa e efeito. Isso. A gente devia correr atrás, né, da abundância, não do prejuízo. Nós mesmos falamos, estamos correndo atrás do prejuízo. Não, eu corro atrás da abundância, né? Eu não quero mais ter prejuízo, né? Na questão 780, Kardec pergunta, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Né? Os espíritos respondem, é sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral, ele nem sempre é acompanhado do intelectual. Normalmente, o homem se desenvolve intelectualmente primeiro, para depois o moral. Porque o moral exige um trabalho, um esforço muito maior. Porque nós temos que quebrar algumas amarras. Nós temos que abrir mão do material. O desenvolvimento intelectual, a gente utiliza o material ali, a gente transita ali tranquilamente. Mas o moral, ele é mais difícil. Eu tenho que abrir mão, às vezes, da família. Porque a família não aceita. Jesus, numa passagem, ele fala que no final dos tempos, né, pai contra filho, existe pai contra filho, filho contra pai, né? Sogra contra nora, mas isso acho que sempre existiu, né? Nora contra sogra. Esses relacionamentos próximos. Por quê? Porque na hora da escolha, e não precisa de briga para a gente servir Jesus? Não existe religião. A religião de Jesus é o amor.
Se nós amássemos realmente uns aos outros, não precisaria. O grande problema nosso é que nós queremos ter razão, ao invés de querermos ser felizes e fazer o outro feliz. Na questão 780A, Kardec continua: como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Olha que interessante. Ao fazer compreender o bem e o mal, o homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Então, o avanço intelectual, a gente vai conhecendo mais coisas, então nós vamos ter mais capacidade de escolha. Não sei se vocês viram um vídeo, né, acho que no TikTok, eu não sei se ela é psicóloga ou se ela é pediatra, ela falando que uma mãe levou a filha para consultar com ela, porque a filha não queria comer carne de jeito nenhum. E aí a médica perguntou para ela: mas por que você não quer comer carne? Por que você não quer obedecer sua mãe? Ela virou e falou assim: porque eu não quero comer cadáver. A menina tinha 5 anos. Eu não quero comer cadáver. Eu não sou obrigada a comer cadáver. Você tem cachorro? Você mataria seu cachorro e comeria seu cachorro? Como que uma criança de 5, 6 anos, né, se ela já não tivesse uma experiência, se ela já não tivesse uma evolução espiritual, como que ela vai saber, né, que uma carne é um cadáver, né, que você estaria comendo um cadáver? E hoje nós vamos vendo uma geração que já gosta menos de carne, uma geração que se preocupa mais com o meio ambiente, com o planeta Terra, crianças que se engajam em projetos maravilhosos. Essas crianças vieram de um progresso. São seres que tiveram a oportunidade de viver e muitas vezes não aproveitaram bem, e agora vêm para trabalhar no processo de melhoramento da Terra, do progresso. E com ela nós também vamos aprender. Porque quando alguém vira para a gente e fala sobre que a gente come cadáver, dá um desespero na gente, dá vontade de parar de comer carne, não é verdade? Então, esse crescimento intelectual, essas crianças que já têm um conhecimento muito grande, né? Um conhecimento que é de outras vidas, de outros aprendizados, eles vão fazer com que nós melhoremos moralmente, porque nós não vamos matar os nossos irmãos animais, futuramente. Vai demorar um pouquinho, né? Mas vamos chegar lá. Então, vamos passar para a próxima, falando da solidariedade universal, é a base de toda a criação. Com esse avanço intelectual, nós vamos conhecer o amor verdadeiro de Jesus, que é universal, da família universal. Nós vamos progredindo e hoje, com esse movimento intelectual, né, que a gente assiste alguém morrendo ao vivo, né, do outro lado do planeta, nós vamos tendo um nível de compaixão com todo o planeta. Nós vamos olhando os nossos irmãos em guerra, em sofrimento, e nós vamos começar a trabalhar a nossa universalidade, o amor fraternal. E a família já não é mais só meus filhos, né? A gente fala meus filhos, meu marido, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, tudo meu, né? Não, quem são minhas mães, né? Quem são meus filhos? Quem são meus pais, meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Todos nós, Jesus veio ensinar o amor universal. E nós vamos só aprender isso através de diversas reencarnações para nós aprendermos como que faz, através do estudo.
E foi isso que Jesus veio trazer para a gente. Ele manda os profetas, ele manda Moisés, né, para trazer a sua primeira lei. Depois ele mesmo vem exemplificar como é o progredir. Ele vem exemplificar como a gente tem que fazer para vencer a nossa encarnação. Mas não é só uma, não, todas. E depois ele fala, eu vou voltar, né? Eu vou mandar o Consolador prometido. Aí nós vamos ter, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traça ali todo o processo de evolução. Até a gente chegar no capítulo 17 ali, sede perfeitos. Então, ele vai ensinar a gente como ser pacífico. Ele vai falar das muitas moradas na casa do Pai. Jesus não veio destruir a lei, né? O primeiro, ele veio dar cumprimento. Então, ele vem trazendo para a gente todo o roteiro de como nós vamos progredir. Vai falar sobre vários mundos. Vai falar sobre a escala espírita, né? Também. Mais ampliada ali, que a escala espírita está ali na questão 100, né? Falando sobre os espíritos. E lá ele vai falar dos vários mundos e dos seus habitantes. Quando chega no capítulo 5, né? Ele vem trazer para a gente sobre bem-aventurados os aflitos. Então, ele vem falar das causas atuais e as causas anteriores da aflição, das aflições. Mas depois vem, qual que é o capítulo? 6. E como se chama? Consolador prometido. Aí ele nos consola. A gente sabe da lei de causa e efeito,